E por que identificar processos é importante, gente? Identificar processos é importante porque dá clareza sobre como as coisas são feitas. Então, no exemplo que logo quando eu comecei esse vídeo, eu falei pra vocês, né? Imagina que cada um faz as coisas como quer, ou como acha melhor, ou como é conveniente pra si. Quando você tem um problema ou uma oportunidade, você fica sem saber de onde veio, quem fez aquilo. Nem sempre você consegue rastrear, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando a gente tem os processos definidos ou os processos principais da empresa minimamente ali esclarecidos, formalizados para todo mundo, você consegue ter uma rastreabilidade no teu negócio rápida e que vai te dar um resultado muito melhor, tanto se você tem uma oportunidade quanto se você tem um problema. Então, esse é um dos primeiros motivos por qual fazer gestão de processos, identificar os processos da sua empresa é importante. E aí, Raquel, eu sou um pequeno negócio, eu não tenho nem funcionário, eu não preciso fazer isso, não preciso me preocupar com isso. Você está enganado, porque se você tem funcionários, é de fato mais crítico, porque você tem mais pessoas envolvidas. Mas mesmo que seja só você no seu negócio, é importante você, começando com esse hábito de entender quais são os processos que você tem na sua empresa e de que forma você executa aqueles processos. Por quê? Primeiro, que no início, quando a gente está abrindo um negócio, é normal, a gente faz tudo, é eu equipe, né? Só tem eu e acabou, eu faço tudo. Mas conforme o tempo vai passando, você vai precisando de pessoas para te ajudar, até para que você possa voltar a ter um pouco de vida, porque ninguém aguenta cuidar de um negócio que prospera sozinho por muito tempo, você perde a sua vida. Então, primeiro, quando você tem clareza dos seus processos, quando você tem eles minimamente definidos e você sabe como eles são feitos, quando você contrata alguém, quando alguém vem trabalhar com você, você tem uma forma padrão de dizer, olha, as coisas funcionam aqui na minha empresa, as coisas funcionam desse jeito. Eu faço as coisas dessa forma. Aí, primeiro, a pessoa chega já sabendo mais ou menos o caminho para ela chegar no mesmo resultado que você chega. Segundo, uma pessoa que vem de fora e pode analisar e pode entender o que é feito, sem precisar descobrir com aquilo escrito, com aquilo organizado, ela tem a oportunidade de te dar melhorias, de te propor melhorias, de olhar e falar assim, olha, isso aqui podia ser feito de outro jeito. Você não acha que seria melhor se fosse assim, assim, assim? Às vezes uma coisa que mesmo você não viu. E isso também é um dos benefícios da gente começar a organizar os processos da nossa empresa. Quando a gente bota no papel, quando a gente começa a escrever, às vezes a gente vai fazendo e quando a gente bota no papel a gente fica, ué, mas por que eu faço isso? Eu preciso realmente fazer isso? Eu posso não fazer isso aqui. Porque a gente começa a fazer daquele jeito meio torto, a gente vai fazendo. Quando a gente começa a organizar, a gente vai vendo a oportunidade de fazer melhor. Então, esse é um dos principais motivos, né? Por que a gente precisa identificar processos e fazer gestão de processos. A gestão de processos, gente, a identificação de processos, ela revela problemas. Então, eu já antecipei aqui um pouco. Peraí. Ela revela problemas. Por que ela revela problemas? No momento em que eu me organizo, que eu boto no papel, que eu escrevo como as coisas são feitas, que eu boto ali uma ordem lógica naquilo, algumas coisas ficam evidentes de cara. E mesmo quando elas não ficam evidentes de cara, conforme você vai fazendo e você tem problemas e você olha para a forma como você executa ou como seus funcionários executam aquela atividade, os problemas eles ficam evidentes onde estão. Você não precisa virar um detetive e ficar investigando milimetricamente onde está o problema, porque fica mais evidente quando você tem isso na sua mão. E um outro motivo por que identificar processos é importante é porque ele promove a tomada de decisão. Por que ele promove a tomada de decisão? Ele promove a tomada de decisão porque eu vou saber exatamente o que startou a necessidade daquele processo, por que eu comecei a fazer aquilo e qual o resultado que aquilo vai me gerar. E aí eu sei o objetivo de eu estar fazendo aquela sequência de atividades. Isso vai me ajudar a identificar quais são os indicadores que eu preciso medir naquele processo, vai me ajudar a planejar melhor as minhas atividades, o meu dia a dia, e isso vai promover a tomada de decisão. Então eu listei aqui 3 motivos
principais porque fazer gestão de processos é importante. E eu volto a reforçar, se você é um pequeno empreendedor, não fica achando que isso é bobeira, que isso é coisa para grandes empresas, muito pelo contrário, né? Quando você tem funcionários, é bacana que eles trabalhem minimamente de forma padronizada, e a ideia aqui não é que ninguém vire um robô, né? A gente tem que ter um equilíbrio, um balanço para ter uma flexibilidade, né, de mudanças, mas a gente tem que ter um padrão mínimo para as coisas funcionarem, para que a gente possa justamente fazer essa rastreabilidade, tanto de problema, quanto oportunidade, quanto ajuda na tomada de decisão e a clareza sobre como as coisas são feitas. Então, se eu tenho troca de pessoas, se eu me ausento do meu negócio por algum motivo, aquilo ali está delimitado e alguém pode chegar e partir de onde eu parei, sem que eu precise ficar explicando demais.